Senhores acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença, internautas que acompanham as atividades da academia, vamos dar sequência hoje ao ciclo de conferências do mês de junho, intitulado A Cultura em Processo. Coordenação geral da acadêmica Ana Maria Machado, coordenação de mesa desses que lhes fala e que vai falar pouco, porque já falou muito na introdução do ciclo da semana passada, para lhes dizer que hoje nós teremos a presença de Muniz Sodré, que vai nos falar sobre inteligência artificial e cultura. Muniz Sodré é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mais de 36 livros publicados nos campos dos estudos de mídia, cultura nacional e ficção. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, baiano da melhor baianidade. Tem mestrado em Sociologia da Informação e Comunicação pela Université de Paris, Paris 4, Sorbonne, 1967. Tem doutorado em Letras, Ciência da Literatura, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1978. É livre-docente em Comunicação pela UFRJ e, entre outros atributos, é poliglota com domínio do Iorubá, domínio de que deu demonstração no recente visita que o Rei do Ifé nos deu a honra à Academia de fazer nesta semana. Foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional de 2005 a 2011 e é professor visitante de várias universidades estrangeiras. Tem livros, dos seus 36 livros publicados, vários deles são traduzidos na Itália, na Espanha, na Bélgica, em Cuba e na Argentina. Muniz Sodré pertence à geração dos inovadores da Escola Latino-Americana de Comunicação, área na qual publicou vários títulos, cito alguns: O Monopólio da Fala, A Comunicação do Grotesco, A Literatura de Mercado, Teoria da Literatura de Massa, Claros e Escuros, Identidade, Povo e Mídia no Brasil, Reinventando a Cultura, a Comunicação e seus Problemas. Seus livros mais recentes são A Ciência do Comum e Pensar na Go. Muniz Sodré, a inteligência artificial vai reduzir 19 profissões em 2018 ou em 2019? Eu acho possivelmente 56% das profissões. Com a palavra, Muniz Sodré, para nos ilustrar com o seu brilho. Eu gostaria de agradecer a presença dos acadêmicos e o convite que foi feito pelo professor Domício Proença. É uma honra estar falando aqui. Muito tempo atrás, essa minha palestra tem dois momentos. Eu queria fazer uma pequena revisão da ideia de cultura, do conceito de cultura, e depois confrontá-la com o que está se chamando de inteligência artificial. Mas, muito tempo atrás, eu registrava num escrito, num de meus livros, um comentário irônico de Nietzsche, no sentido de que as classes cultas e as classes dirigentes no Ocidente adoram inventar palavras e terminam acreditando nessas invenções. Quer dizer, na realidade, por trás de cada uma dessas invenções, há uma ideia ou há ideias que servem a funcionamentos estratégicos dentro das relações sociais. E a palavra cultura é um exemplo privilegiado. Quer dizer, desde o final do século XVIII, essa palavra ideia, que é a palavra cultura, tem estado no centro de projetos, de obras, de ciências, tal o poder de crença que se deposita nela. E, realmente, a ideia de cultura como um campo autônomo é um fenômeno moderno. Quer dizer, a cultura é uma forma, e é uma forma alinhada com outras formas, como, digamos, a democracia, como a escola, como o mercado, como a mercadoria, e é uma forma, portanto, constitutiva da sociedade moderna, da sociedade burguesa. Mas, precisamente, eu diria que cultura é a forma assumida pelo conhecimento que se assenta na koiné burguesa, no comum burguês.
E a singularidade da cultura está no fato de ser uma forma que passa transversalmente por todas as outras formas, ao modo de uma forma trans, de uma transforma, quer dizer, de alguma coisa que modifica a percepção, mais do que é reconhecido e é absorvido pela percepção. Ora, cultura, portanto, não é a mesma coisa que conhecimento. Quer dizer, imaginemos o conhecimento como um mar em que se deve navegar, a cultura é um mapa. A cultura é uma carta de navegação. E uma carta de navegação com balizas, com faróis. Portanto, antes mesmo que o conhecimento apareça, que o conhecimento emerja, a cultura já se faz presente como uma matriz de orientação. Para quê? Para fazer diferenças, para estabelecer critérios, mas também como um mapa da memória, do saber que é pertinente à reprodução da consciência moderna. Ora, essa matriz, ou esse conjunto de formas simbólicas que estão publicamente disponíveis, sempre pressupôs uma elite moral ou uma elite ético-política que efetivamente representa, de certo modo, a classe dirigente e exerce um poder de negatividade. Quer dizer, é o poder de criticar, inclusive, a sua própria classe, e está aliado ao poder de universalizar o seu discurso. Só que é bem visível o fundo religioso, o pano de fundo religioso da cultura e da ideia de cultura. Porque nessa ideia grandiosa de cultura, há uma inclinação que, ao mesmo tempo, é historicista e é teológica, porque se trata, com a cultura, de responder à totalidade no momento em que a hipótese religiosa deixa de cumprir essa função, meados e finais do século XIX. Ora, então, por mais problemática que se apresente, a noção de cultura entra no espaço que foi deixado em aberto pela crise moderna dos fundamentos. Portanto, não falta mesmo quem pense nessa direção, sugerindo o seguinte, que a cultura pode ser uma resposta ambígua à fragmentação da experiência tradicional, da experiência mítica, que era teologicamente orientada. Portanto, as teorias da cultura, e são muitas, seriam, de algum modo, coniventes com o desejo de restauração da unidade que se terá perdido com a institucionalização da modernidade, quer que seja voltada para o passado, por exemplo, insistindo na comunidade, insistindo na tradição, insistindo no retorno às origens, isso caracteriza os romantismos, ou voltada para o futuro, que caracteriza o projetualismo moderno, um projetualismo que anseia, digamos assim, por recompor a experiência com base em programas fortes ou em ideias absolutas, como as ideias de progresso, de emancipação da humanidade, e é isso que aparenta entre si os diversos iluminismos. Vejam só, portanto, a idealização da cultura moderna e da cultura europeia persistiu até a primeira metade do século passado, e isso é comprovado na leitura de um texto polêmico de Eliot, grande poeta, T.S. Eliot, em que ele tenta definir o conceito de cultura como uma transcendência, a cultura como um transcender. E a transcendência implícita na posição de Eliot é ainda mais intensa do que aquela que preside aos iluminismos na concepção de cultura, porque Eliot explicita o cordão umbilical que une religião e cultura. E não qualquer religião, ele diz, mas o cristianismo. O cristianismo que zelou pela expansão do pensamento europeu. E Eliot diz, só uma cultura cristã poderia ter produzido Voltaire ou Nietzsche. Ele disse, eu não creio que a cultura da Europa sobreviveria ao desaparecimento da fé cristã. Ora, esse aspecto da cultura é uma aspiração à transcendência, é uma aposta no transcender. E quem observa isso bem, esse grande intelectual judeu, chamado George Steiner, que 2 décadas e pouco mais tarde, na crítica que ele faz ao texto de Eliot, Steiner, que era filósofo, crítico literário, romancista, poeta, professor, esse é uma das realmente maiores intelectuais do século passado, foi professor em Oxford, em Harvard, eu acho, uma das mentes mais brilhantes do pensamento social.
entre os séculos XX e XXI. Mas é também um grande analista do Holocausto, como intelectual judeu. E ele chama Eliot de responsável, que ele diz que Eliot passou ao largo do fato de que a cultura europeia estava associada às duas guerras mundiais e ao Holocausto. E ele desconstrói a ilusão clássica de que as humanidades possam humanizar. E ele diz o seguinte, que a religião cristã é o motivo pelo qual o antissemitismo impregna a fundo a cultura ocidental. E essa impregnação que culminou, segundo ele, nos fornos crematórios dos nazistas, culminou no gulag soviético e que anunciou a era da pós-cultura. Pois bem, eu entro então aqui nesse nome, tudo é pós, hoje, essa era da pós-cultura, é a expressão que ele já usa. O que seria a pós-cultura? Seria uma espécie de conceito depauperado para a era em que já ingressamos e que estamos vivendo. É a era em que essa entidade, cada vez mais ambígua, chamada cultura, se define como um conjunto de processos sociais de significação. E a cultura passa a se articular com a sociedade. Portanto, a cultura passa a se associar com a economia, com a produção e com o Estado. É outra coisa. Portanto, é a cultura que se afirma como imprescindível à formação do capital humano. Do capital humano nesse movimento da financiarização do mundo. Esse movimento de transformação, de mutação do capitalismo produtivo em capitalismo financeiro. Então, é a cultura que perde a clássica potência de negatividade crítica em benefício da integração pelo entretenimento e pela informação. Ora, essa cultura, portanto, é inseparável da mídia e atua em interação com fatores econômicos, com fatores tecnológicos, mas não diretamente políticos. Pois bem, essa cultura concorre indiretamente para a manutenção do sistema político hegemônico. O sistema político que, no momento, é hegemônico. Ora, em termos organizacionais, é esse o segundo momento aqui da minha fala, o fenômeno gira ao redor da indústria do século XXI, que é a tecnologia da informação. É a partir dessa indústria, a partir da tecnologia da informação, que o substrato real desse fenômeno pode ser designado como inteligência artificial. Inteligência, nós entendemos inteligência normalmente como a capacidade global de correlação de dados. Isso é toda e qualquer inteligência, humana, seja qual for. É a capacidade de correlacionar globalmente informações, dados, variáveis. Tá? Esse adjetivo artificial serve para quê? Para caracterizar o que alguns designam como a quarta revolução industrial. Quer dizer, é a quarta revolução, é a revolução industrial, definida pela combinação da inteligência de autômatos, de robôs, se quiserem, com seres humanos. Ora, para adequada compreensão dessa interface entre autômatos ou robôs e seres humanos, portanto, a interface homem-máquina, se impõem dois termos que, evidentemente, eu tenho um tempo aqui, vou tratar brevemente, que os termos são algoritmo e conectividade. Quer dizer, o que é um algoritmo? É um conjunto de regras lógicas, um conjunto que está destinado a resolver problemas ou a executar tarefas. Um algoritmo é um processo iterativo, uma combinatória matemática interativa para resolver problemas ou executar tarefas. E conectividade é o acesso instantâneo tanto a pessoas quanto a objetos. Pois bem, são termos, eu diria, de uma nova utopia. Uma utopia que se manifesta no discurso dos especialistas em computação. Eu tiro aqui de um anúncio que diz assim, como um mundo inteligente, conectado e seguro. É o mundo da computação. Inteligente, conectado e seguro. Quer dizer, não se trata, portanto, de progresso técnico, stricto sensu, mas se trata de tecnologia em sentido amplo, como possibilidade de transformação de indústrias, de produção de novos modelos de negócios e mesmo de cabeças
de consciências, de subjetividades. Essa escala é que torna o funcionamento dos mercados progressivamente dependentes da inteligência artificial, com possibilidades de impactar direta e individualmente os consumidores, esses consumidores que são previamente, secretamente identificados por perfis computacionais. Então, é lugar comum entre os estrategistas de mercado, hoje, a noção de que o computador pode saber mais de um indivíduo do que ele próprio sabe sobre si mesmo. Quer dizer, e o fato é que, dentro de uma década, a capacidade cognitiva da máquina inteligente será equivalente, se não superior, à capacidade do cérebro humano. Vejam bem, na verdade, não se trata da máquina em si mesmo. Eu não estou aqui, nem vou fazer um discurso anti-máquina. Não é a máquina em si mesmo, mas é o refinamento cognitivo que vem do processamento e do armazenamento de dados. É esse processamento e esse refinamento cognitivo que está canalizado para a aplicação de técnicas neurais, a exemplo do neuromarketing, que já está em ação, abundantemente, largamente em ação, que é o marketing com foco neurológico. Então, vejam bem, o nome corrente para todo esse processo é Big Data. Digamos Big Data, para não ficar tão americano. Big Data, o que é? São os dados brutos, analisados por algoritmos, para a detecção de regularidades, por exemplo, regularidades nas máquinas, regularidades nos índices econômicos, ou regularidades no comportamento dos consumidores. Bem, é dessas regularidades que se inferem automaticamente regras preditivas. Então, é como se o futuro prolongasse o passado e, nesse prolongamento, abrisse perspectivas técnicas fascinantes. Ora, o nome cinematográfico para a intensificação dos dispositivos de tratamento de dados, de ampliação ou amplificação das correlações técnicas, foi um filme que eu acho que todos nós já vimos ou conhecemos, chamado Matrix. Matrix é uma fantasia clara, ao estilo da science fiction, apoiada na ideia de uma realidade paralela em que a corporeidade se constitui eletronicamente. O corpo se constitui eletronicamente. Mas já, vejam só, no primeiro terço do século XX, você podia registrar experiências estéticas, por exemplo, no cinema de Eisenstein, em que o discurso audiovisual visava a corporeidade. O discurso audiovisual já procurava intervir no sensório, ou seja, nesse sistema límbico que decide por nossas emoções, chamando sensório disso. E isso foi largamente amplificado pela publicidade comercial posterior. Vejam só, eu diria que a publicidade continua por trás disso tudo, né? Mas agora é ainda maior o escopo. Quando falamos em inteligência artificial e como falando nessa matrix no comum, nós estamos nos referindo a uma ambiência paralela, uma ambiência que é constituída pela presença inteligente e pela presença invisível das novas tecnologias, em resumo, da inteligência artificial. Portanto, isso como que se superporia às coordenadas clássicas de espaço-tempo. Quer dizer, nenhuma coordenada espaço-temporal fixa pode ser atribuída mais a essa nova forma de experiência do real, cujas especificidades são o nomadismo e a interatividade. Quer dizer, de agora em diante, nós não estamos mais num espaço fixo determinado, porque as tecnologias nos dão possibilidades nômades, conectivas, inéditas na história. Então, aparentemente, essa inteligência artificial é apolítica, aparentemente. Mas eu diria que é só aparência, é só na aparência que o mercado, que o comércio, que a polícia se despolitizam. Porque, em primeiro lugar, essa inteligência artificial é uma derivação da política das finanças,
é uma derivação da economia de mercado que tem guiado a globalização. Eu não eu sei que estou falando aqui para grande economista, eu não vejo a financiarização como movimento meramente econômico. Eu acho que, junto com a financiarização e com essa reforma do liberalismo clássico, há uma nova pedagogia humana em curso, que tem o mercado como seu grande sócio. A inteligência artificial, a cultura da inteligência artificial, está nesse intercruzamento. Ela é parceira disso. E, diretamente, ela implica não mais a política clássica, a política da democracia representativa, mas implica uma biopolítica. Uma biopolítica que, por sua vez, é inerente a uma ecologia eletrônica. Eu quero dizer, é uma ecologia radicalmente diversa do domínio oitocentista dos motores mecânicos. A nova ecologia é eletrônica e é biotecnológica, em que o corpo humano é progressivamente replicado por próteses, sob medida de membros e sob medida de tecidos simples. A cultura da inteligência artificial está colado a isso. Eu dou como exemplo aqui, basta tomar como exemplo, a impressão 3D, que já tem largamente, já é usada aqui largamente. Já é usada na fabricação de pernas, na fabricação de braços mecânicos, nas articulações de fêmur, de ossos da face, pedaços da traqueia já são feitas por impressão 3D, com perspectiva de substituição de estruturas mais complexas, porque já se pensa em substituir com a impressão 3D ovários, por exemplo, rins, fígado, coração. Veja só, não se trata mais, portanto, do velho tópico, que é o gosto do McLuhan, que foi um grande inovador, de superação do texto impresso pela imagem. Isso passou. Isso não tem mais maior importância. Se trata agora da própria vida impressa. A própria vida impressa em terceira dimensão, nas biopróteses. Então, vejam só, ou então se trata de uma edição genética, que é o emprego das ferramentas de manipulação de genes em embriões humanos, com o objetivo de retificar genes defeituosos ou genes responsáveis por doenças específicas. Então, é uma nova tecnologia, uma tecnologia promissora e restauradora em termos médicos, porque uma outra corporeidade, um outro tipo de corpo, emerge, avulta virtualmente, agora em outro plano, e conectado a um novo tipo de gestão da vida dos indivíduos pelas forças transnacionais do mercado. E eu diria implicitamente conectado a uma política que está entendida, essa biopolítica, como dar forma à vida do povo, dar uma nova forma à vida do povo enquanto ambiência subjetiva, enquanto ambiência cultural. Eu não vejo grande diferença, quer dizer, diferença partidária existe, mas eu vejo uma analogia entre essa biopolítica da inteligência artificial à biopolítica já anunciada no passado por uma das primeiras ditaduras tecnológicas, que foi o nazismo. O nazismo tinha também esse propósito de dar uma forma nova à vida do povo. É a inteligência artificial que deixa aflorar a face tecnológica dessa nova ecologia, em que se desenvolvem novas formas de existência, em que a própria realidade circundante, inclusive nos aspectos afetivos dessa realidade, quer dizer, essa chamada dimensão do sensório, que ela pode ser aumentada por aplicativos técnicos. Isso não é nenhuma futurologia. Efetivamente, a realidade nossa é aumentada por aplicativos técnicos, a cada instante, a cada minuto. E essa dimensão do sensório envolve isso que eu estou chamando de sistema límbico, são as estruturas cerebrais que respondem pela integração das informações sensitivo-sensoriais com o psiquismo dos indivíduos. Portanto, é o que regula comportamentos emocionais, comportamentos sexuais e até mesmo comportamentos religiosos. Eu faço uma pequena
nota aqui, dizer que esse fenômeno da disseminação das seitas fundamentalistas tem como pano de fundo, eu diria, uma ecologia mental que é atravessada pela lógica financeira, que está implícita na teologia da prosperidade. Existe uma teologia da prosperidade em andamento, sedutora, ativa, e não se trata, portanto, com a disseminação dessas seitas, não se trata apenas de crença religiosa, mas se trata de um agregado de estímulos oriundos de marketing empresarial, de literatura de autoajuda e de doutrinação pseudocientífica relativa à aquisição de riquezas. Não é o objetivo aqui da palestra, mas, curiosamente, é quando, digamos, o momento de que a financiarização, essa curva rompe com força no Ocidente e que as formas de conduta começam a mudar, que as multinacionais começam também a produzir os manuais, que são muito interessantes, parece muito com a literatura de autoajuda, que essa literatura de autoajuda se expande, como que ancora na cabeça das pessoas, né? Isso seria um estudo à parte. Por que isso é tão importante, a estrutura límbica? Porque no cérebro, as decisões mais rápidas são as decisões emocionais. E isso faz do sistema límbico, desse sistema límbico, um foco neurológico, adequado a um ordenamento sociotecnológico, orientado pela velocidade da circulação de fluxos de natureza diversa, desde os fluxos financeiros, precisa de velocidade para circular, até os fluxos da informação, os fluxos informacionais, com um potencial enorme para afetar ecologicamente as formas de vida. Essas formas de vida já estão sendo bastante afetadas, né? Ora, esse ordenamento é homólogo, é isomórfico, tanto à estrutura psicológica do vício, da adicção, quanto ao discurso da psicologia comportamental. Porque esse ordenamento, esse vício, vem da própria tecnologia. É aquilo que os especialistas costumam chamar de persuasive tech. Persuasive tech. Quer dizer, ou seja, o poder indutivo de uma ecologia eletronicamente programada. Quer dizer, isso é o que nos permitiria pensar numa cultura do autômato, na cultura do robô. Portanto, no desenvolvimento tecnológico, autômato é palavra que recobre esse tratamento de dados maciços para você extrair correlações, é o data analytics, ou de fazer sentido, o que não implica produzir significações, ou produzir conhecimento, mas, pura e simplesmente, performances insuspeitadas ou instrutivas. Bom, se isso tem um lado extremamente confortável, as performances de robôs na medicina, por outro lado, quem quiser começa a extrair suas deduções da ameaça, mas o robô está aí a todo instante. Bom, vou me permitir contar histórias, que meu tempo está aqui, mas semana passada eu tenho uma filha médica de 26 anos, obstetra, que está na residência, já opera sozinha, e outro dia deixou de fazer uma. Ela disse, não, aquela ali faria melhor do que o robô. Isso aqui na universidade, em Laranjeiras, da Promatre. O robô cortaria melhor. Ora, se nós quisermos... Então, é outra maneira, eu estou descrevendo aqui de outra maneira, a inteligência artificial. Essa é só uma outra maneira de descrever a inteligência artificial. São muitas as maneiras. Mas, se nós quisermos vincular esse processo da inteligência artificial à educação, que é essa cultura clássica, descrita por Eliot, teologicamente ligada ao cristianismo, sempre esteve ligada à educação, como a cultura grega, a filosofia grega estava ligada à educação do homem grego. A paideia é tanto educação quanto filosofia. Se nós quisermos vincular esse processo à educação,
assim como nós vinculamos tradicionalmente cultura e educação, nós veremos o seguinte, que essa cultura da inteligência artificial comporta métodos de aprendizagem automática ou de aprendizagem profunda. É isso que está se chamando de deep learning, aprendizagem profunda, que permite uma máquina adaptar o comportamento de maneira dinâmica a partir de um conhecimento que adquiriu previamente. Esse deep learning é realmente um grande passo, é de fato um grande passo à frente na evolução da aprendizagem automática. Quer dizer, quando o computador Deep Blue, em 97, esse computador Deep Blue, que fascinava um grande amigo meu francês, infelizmente morreu, Jean Baudrillard, um grande pensador, fascinado pelo Deep Blue, em 97, esse computador venceu uma partida de xadrez contra o campeão russo de xadrez da época, que era o Garry Kasparov, né? O lance vitorioso, porque no início ele perdeu de Kasparov, o computador perdeu as 5 primeiras partidas. Mas o lance vitorioso, quando a máquina ganhou de Kasparov, resultou de uma aprendizagem da máquina sobre uma base prévia de 700 mil partidas de mestres e de grandes mestres, que o computador incorporou, assimilou, inclusive as anteriores do próprio Kasparov, que tinha vencido as primeiras partidas. Mas, em termos estritamente técnicos, ainda não se tratava de aprendizagem profunda. A aprendizagem profunda data de 2010, não é de 97, quando realmente emergiram os métodos baseados em redes de neurônios, que hoje se conhecem como Deep Learning, ou seja, uma aprendizagem profunda, ensejada por uma rede neurológica artificial. Então, há 2 anos atrás, menos de 2 anos atrás, em 2016, o Deep Learning permitiu a um computador chamado AlphaGo, que é da Google, é um computador da Google, permitiu ao AlphaGo derrotar Lee Sedol, que é o campeão mundial no jogo chinês Go, que é um jogo mais complexo, muito mais complexo do que o xadrez, o Go. E o que é que há de significativo nisso? É porque você, para jogar realmente bem Go, além das regras lógicas que o xadrez manipula, o Go precisa de intuição. Ou seja, o computador derrotou Lee Sedol porque intuiu. Intuiu. Isso aí é Deep Learning. Não é impossível para a máquina intuir. Por quê? Porque agora se trata da modelagem por essas redes das funções de entradas e saídas que você deseja, graças a arquiteturas que compreendem o quê? Diferentes transformações não lineares. As transformações não são lineares. Então, a precisão dos resultados é de tal monta que leva a máquina a aprender a partir dos exemplos numerosos, leva a absorver conhecimentos para tomar uma decisão, com vista a tomar uma decisão. Então, vejam só, daí decorre talvez um fato perturbador. É que o algoritmo, já pronto, ele pode ser ensinado. Ou seja, o algoritmo pode aprender. E se o algoritmo aprende, ele pode decidir além dos dados tocados. Então, não é esta coisa mais de o homem faz a máquina, o homem programa a máquina, coloca os dados na máquina e controla e decide. Não. Num determinado nível de velocidade e raciocínio e lógica não linear, a máquina aprende. A máquina pode aprender. Então, não há dúvida nenhuma quanto à inteligência da máquina. Não há dúvida nenhuma quanto à evidência de que o cérebro possa ser concebido como máquina, né? Na medida em que não se restringe a definição a mecanismo físico, quer dizer, mas principalmente como a estrutura lógica de um mecanismo ou de um dispositivo. Então, quando você considera o domínio informacional, o domínio das informações, como um transbordamento das fronteiras artificiais do espaço-tempo, isso que se dá no mais banal dos fones. Onde é que está o meu? Está por aqui. Bom,
no banal dos iPhones, quando você considera esse domínio artificial como um transbordamento, o conceito de inteligência como manifestação global de correlações de dados ultrapassa, vai além das limitações do homem, das limitações antropocêntricas para incluir a matéria. Ou seja, a matéria, nesse sentido, pode pensar, entre aspas, pode pensar. Então, o computador portanto, é uma máquina inteligente, capaz de executar programas, acionadas pelas regras que são sintáticas de uma linguagem formal. Mas os pensadores da cibernética, desde muito tempo, vêm insistindo, isso desde a primeira metade do século passado, quando Alan Turing decifra a máquina Enigma, a máquina dos alemães, a máquina de guerra dos alemães, o Turing decifrou, eles vêm insistindo que os sistemas vivos, os sistemas sociais, podem ser descritos como sistemas de processamento de informação, do mesmo modo que o cérebro humano. Se você guarda, naturalmente, as diferenças entre o sistema nervoso e os padrões da máquina, que são estáveis. É isso, propriamente, o que eu me permiti dar o nome, em dois de meus livros, de meus trabalhos, chamar de BIOS virtual. Por que BIOS virtual? É que, logo nas primeiras páginas da Ética Nicômaco, de Aristóteles, Aristóteles descreve o funcionamento da vida grega em 3 bioi, 3 esferas existenciais. A esfera do conhecimento, que ele chama bios teoréticos, a esfera dos prazeres, que é bios apolásticos, e a esfera da política, que é o bios politikos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de um quarto bios, que é o bios da virtualidade. Quer dizer, nós estamos, ao mesmo tempo, ancorados num território físico, mas também num território virtual, que é a informação. A informação é um solo, onde nós caminhamos, pisamos e decidimos a partir dela. E o BIOS virtual é uma ambiência. A mídia, na verdade, é uma ambiência. A informação é hoje uma ambiência. E é uma ambiência magneticamente afetiva. É uma recriação estética, ou melhor diria, tecnoestética, da atmosfera emocional da sociedade, que é capaz de mobilizar os humores, capaz de mobilizar os estados de espírito dos indivíduos, que é capaz de reorganizar os focos de interesse, os focos de hábitos, principalmente das crianças, em que a cabeça ainda está muito plástica, dos jovens, em função de quê? De um novo universo que é menos psiquicamente interiorizado, é menos para dentro, e está mais temporalmente relacionado ou conectado por redes técnicas, uma exteriorização nas redes técnicas. Ora, esse BIOS virtual, ou chamei também de BIOS midiático, BIOS virtual, são expressões apenas que me parecem adequadas para um novo tipo de forma de vida, caracterizado por uma realidade feita de fluxos, feita de imagens, feita de dígitos, e que estão reinterpretando continuamente, com novos suportes tecnológicos, as representações tradicionais do real. Nós estamos vivendo uma representação, uma reinterpretação das representações que tinha do real. O tempo inteiro nós estamos redescrevendo nossas experiências passadas, é uma redescrição, uma operação de redescrição, por meio da tecnologia. Se, com a idade que temos, eu me permito dizer que eu tenho, isso já me permite fazer isso com uma certa dificuldade, as crianças fazem isso muito facilmente, as minhas netas fazem isso muito facilmente, aliás. Então, nesse novo BIOS, os velhos fenômenos da sociedade se tornam objeto de uma saturação conceitual que é afim a essa imaginariedade virtual. Portanto, se trata geralmente de um imaginário controlado, de um imaginário sistemático, sem potência imaginativa ou sem potência metafórica. Por isso, graças a Deus, ainda temos poetas, ainda temos pensadores. Talvez seja a esperança dessa potência imaginativa. Temos
por economistas criativos, não somente econométricos, em todos os espaços, escritores, mas com esse imaginário tem uma capacidade notável e locutória. Quer dizer, uma capacidade de falar notável e de falar a destinatários específicos. Isso é uma ilocução. Portanto, é um imaginário adaptável à produção. E isso não deixa de evocar, pelo menos para mim, a dinâmica dos espelhamentos elementares ou dos espelhamentos primais. Quer dizer, se antes o Estado totalitário, o stalinismo, o nazismo, pretendia se enraizar na vida da nação, pretendia reunificar contra o liberalismo, reunificar corpo e espírito, que os campos de concentração são experiências biopolíticas, a Gambey mostra bem isso. Agora é a mídia, agora é a informação que enraiza culturalmente na vida social, que se enraiza na vida social. A mídia é o velho discurso biopolítico refeito, reinterpretado e retraduzido na forma da máquina. Portanto, onde é que está o totalitarismo de hoje? Ele está no discurso. O totalitarismo de hoje está no discurso. Então, no âmbito de um ecossistema simulativo, um ecossistema espectral de vida, esse ecossistema em que estamos imersos nesse momento, amplificado pela inteligência artificial. O dispositivo da inteligência artificial, e a mídia parte disso, mobiliza os corpos da cidadania, institui um imaginário que se confunde com a realidade da vida nua, a vida natural, a vida nua, de modo a constituir uma nova esfera existencial plenamente afinada com as organizações empresariais. Portanto, onde o desejo se impõe preferencialmente como desejo de mercado. Deseja cada vez mais desejo de mercado. Quer dizer, e é nessa operação você está reciclando no mundo artificialmente inteligente da estética todas as velhas e gastas imagens que foram guardadas nos diferentes arquivos óticos da civilização ocidental. É essa a grande atração da Google. É um arquivo ótico gigantesco, confortável, que você pode acessar para qualquer coisa, a qualquer momento. As imagens já gastas, recicladas, mas isso é confortável para o consumidor. Então, o que acontece agora? Eu me empenho a... O que acontece às formas clássicas de cultura diante dessa descrição que eu fiz da inteligência artificial? Eu diria que a cultura deixou de ser apregoada, não é mais apregoada, como aquele mapa de que eu falei no início. Não é mais o mapa balizador do conhecimento, não é mais o modo como um grupo produz o real dele e como nesse real que ele produz se reconhece. Não é mais isso. Eu diria que a cultura também não é mais a sinalização de um pluralismo institucional frente ao poder de Estado, que ela sempre foi. Cultura é agora uma vasta memória técnica que redistribui conteúdos já usados, ao modo, me permito citar aqui, roubar, me apropriar o belo, lindíssimo texto do saudoso Pedro Nava, Baú de Ossos. A cultura é exatamente o modo de um baú de ossos que você traz à luz por tecnologia eletrônica. Então, aliás, eu citei Pedro Nava agora aqui, porque eu estava aqui na academia, que me ocorreu. Mas, na verdade, a expressão baú de ossos para a cultura não é nova. Antes dos anos 30, já esse notável pensador italiano, que foi Antonio Gramsci, ele já havia falado da cultura instituída como puro saber enciclopédico. E ele disse que a cultura é um baú de coisas velhas. É um baú de coisas velhas. Ele disse que o homem, também é dele, é visto sob a forma de um recipiente que se enche e que se entope de dados empíricos. O Google está fazendo isso no momento.
O Google é esse baú de coisas velhas de que falava Gramsci, né? Portanto, sob a superfície. Então, na definição de homem, de sujeito para essa cultura, que eu digo sempre com certo cuidado e certo medo, porque os termos são discutíveis, são contestáveis, principalmente estando aqui um economista do quilate de L. Barbacha, mas eu me refiro à lógica neoliberal, que fala de um novo homem, que é o homem, a figura do empreendedor. E que escolas novas também de elite estão tentando formar empreendedores. Um outro nome para o empreendedor é o homem-empresa. Então, digamos, um empresário e bilionário americano, que eu vi outro dia no jornal, respondendo a questão, foi no Globo, o que é que o senhor diria para uma pessoa que não é mais tão nova, que ainda tem uma vida pela frente, mas que não alcançou sucesso? Olha só. Ele disse, eu recomendaria, resposta dele, acessar imediatamente o site da Amazon, ou o iTunes, e assistir ao filme Good Fortune. Ele disse, se você acredita em si mesmo, você pode se renovar. Isso está no Globo do dia 25/4, agora 2008. Então, a perspectiva do empreendedorismo aponta para uma nova forma de governo de si. É o governo de si, que está baseada nessa esfera existencial, que eu chamo de bios-virtual, que é regido por finanças, mercado e tecnologia. É nessa esfera que se exacerba o individualismo neoliberal. Ora, portanto, sob a superfície do entretenimento, a cultura também se revela como terreno para um tipo de guerra entre facções sociais politicamente opostas nessa dinâmica conflituosa da vida social pelo controle dos dispositivos ideológicos de Estado e de hegemonia nas estratégias de influência ou de orientação das emoções coletivas. Isso está em jogo no momento. Então, pouco tempo atrás, uma colunista de economia, revista semanal, é uma professora, eu não conhecia, mas eu recebo no Globo essa revista e vejo os artigos dela. Ela é professora brasileira na Johns Hopkins University, em Washington, e ela comentava outro dia, a propósito de regulação financeira, que as perdas de emprego, ela diz, são indissociáveis das mudanças tecnológicas. Até aí não é grande novidade, mas, bom, ela poderia trocar os termos, entretanto, por isso que eu vou fazer uma citação dela. Ela se chama, eu botei aqui, Mônica De Bolle, revista da época. Eu acho que ela poderia trocar os termos. Em vez de mudanças tecnológicas, ela poderia dizer inteligência artificial. Simplesmente inteligência artificial. Quer dizer, a cultura tradicional não era antitética à empregabilidade humana. Quer dizer, a cultura correspondente à fase produtivista do capital, não a fase rentista ou a fase do capital fictício, que é a fase do capital financeiro, a cultura produtivista não era incompatível. A luta por recuperação da mais-valia por parte do operário, do empregado, você considerava nos termos do jogo entre capital e trabalho, dentro do capital produtivista. Portanto, a cultura tradicional, mesmo aquela cultura cristã de que fala ele, não era antitética à empregabilidade humana. Mas a inteligência artificial, que é produto direto desse neocapitalismo, tende a tornar obsoleta a maioria das funções exercidas por homens. A maioria das funções será obsoleta em questão de décadas. Só que, para essa colunista, por isso que eu citei ela diz que tudo é perfeitamente sensato, perfeitamente lógico, perfeitamente racional. E ela acrescenta assim, infelizmente, o mundo de hoje não é movido pela sobriedade da reflexão, mas pelos instintos mais primitivos do cérebro, pela intuição, tantas vezes equivocada, e pelas emoções, que servem para muita coisa, mas raramente ajudam a encontrar caminhos razoáveis para solucionar grandes problemas. Realmente, as emoções circulando, dando o discurso do ódio
que nós temos visto e ouvido falar na internet. Aliás, essa questão do ódio daria um bom seminário. Então, o problema, eu termino, é que nós já saímos da velha democracia argumentativa das opiniões para uma democracia que eu me permito chamar de democracia das emoções. Uma democracia das emoções. É uma democracia de afetos circulantes, de sensações, em que partidos podem ser fundados e terminar por emoções. Podemos votar por emoções. E votaremos agora nessas eleições. E da cultura, saímos também da cultura como mapa existencial para a pós-cultura da distribuição de pílulas de informação. Uma cultura dirigida à distância pelas máquinas inteligentes da quarta revolução tecnológica, associadas à financiarização, que é o centro gravitacional, eu diria, das diferentes órbitas econômicas. É a financiarização. Hoje eu acho que eu li em qualquer lugar, no jornal o seguinte, que o dinheiro do FMI que deram para recuperar a Grécia nunca passou fisicamente pela Grécia, foi direto para os bancos. Isso eu chamo de realidade virtual também, é o BIOS virtual. Foi diretamente para os bancos. Ora, portanto, aquilo que a cultura tradicional tentava limitar, tentava cingir aos limites de um humano pensado pela metafísica, isso é atravessado agora por inteiro pela lógica do capital. E é uma expressão bem corrente hoje que diz o capital humano. Ora, eu sempre achei, como meus tempos de estudante na Bahia, que capital não gosta de gente. Capital não gosta de gente. Efetivamente, eu me lembro de ter falado isso numa discussão sobre serviço público, esse emprego. No Brasil, quem cria ainda hoje mais empregos é o serviço público. Capital, propriamente, não gosta de gente. Mas, ai de nós, porque a pós-cultura, essa cultura da inteligência artificial, com todo o progresso que traz, ela é medida apenas pelo valor de mercado. Obrigado a vocês. Não posso deixar, Munir, de fazer uma pergunta que você provocou. Acho que a minha inquietação é a inquietação de todos. Você disse a máquina vai pensar sozinha. Não há o risco, é uma pergunta, não é comum no seminário, mas essa eu acho que é uma intranquilidade de todos nós, pelo menos minha. Não há alguém por trás dessa máquina? Não há alguém que a programe? E que poder tem esse alguém? E você citou o Google. Como fica isto dentro desse quadro que você pintou? Rapidinho, porque nós temos pouquíssimo tempo. Muito rápido. Eu vou dar uma pequena história. Depende, aí teríamos que dizer o que é que entendemos por pensar. A Heidegger disse, a ciência não pensa. Isso já é uma provocação enorme. A ciência não pensa. Eu estou dizendo, a máquina pode ter esse pensamento de que tem a ciência. Mas, em setembro do mês passado, do ano passado, eu estava na China, e um seminário, na verdade, que o seminário era da minha esposa, da minha mulher, que é professora da universidade, eu acompanhei, e eu aprendo línguas com uma certa rapidez, comecei a estudar chinês para poder fazer as mediações dela na loja, que ela continua. E fiquei fascinado com a língua, ela estou quase proficiente. E aí, vai lá... acrescentar o mandarim ao iorubá, está muito bem. Lá em Hong Kong, num shopping de luxo, que eu estava visitando para conhecer, na porta de uma loja tinha um robô. Era branco, parecia um ET, com os olhos assim, e eu fiquei fascinado com aquilo e resolvi, e ele estava interagindo, e a dona da loja queria interagir, eu resolvi interagir com o robô e troquei com ele as palavras em chinês. Infelizmente, ele não entendeu nada do que eu disse, nem eu não entendi também nada do que ele disse. Porque, na verdade, em Hong Kong se fala
cantonês, né, mandarim. Eu não entendi nada, realmente, ele não entendeu. Mas ele logo também se desinteressou de mim, porque havia duas moças chinesas muito elegantes, ricas, né, são ricas, bonitas, brancas, muito brancas, que iam chegando na porta da loja e ele se dirigiu a elas. Eu disse, tá bom, se dirigiu às mulheres. Apesar de robô, é machista. Mas não foi isso. É que ele está ali para selecionar compradores. E eu não tenho cara de comprador apreciável. Foi minha mulher que me disse, você não tem cara de comprador. Você se veste mal, eu já me vesti bem, melhor, porque eu estou na academia. Eu normalmente me visto mal, eu sou grunge, como diz. Ele disse, desse cara aqui não sai nada. Foi para as duas moças. Ele pensou. Ele pensou. Perfeito, Muniz. Obrigado. Bom, Muniz... Obrigado. Só me resta dizer que Muniz situou sua reflexão com precisão nos propósitos deste ciclo. Surpreendeu, na cultura em processo, a sua acepção dominante no nosso tempo, vinculada com a economia e o mercado, instrumentalizada pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, e lançou-nos a todos, nos amplos espaços da reflexão, alguma coisa que nos diz diretamente respeito, como seres políticos, ele disse aqui, porque nesses espaços nós estamos plenamente inseridos, os espaços do século XXI. Então, nós estamos aí, recebemos dele um desafio, um convite para a reflexão sobre as coisas que estão acontecendo agora, sobre a cultura que está aí agora, em que nós estamos imersos, alguns com muito mais tempo para usufruí-la e aprendê-la, com a rapidez com que ele aprendeu o mandarim, no caso de alguns. Né? E, por tudo isso, Muniz a Academia agradece penhorada a sua iluminadora exposição, e eu convido a todos para a próxima sessão do ciclo, que será no dia 21, sempre às quintas-feiras, às 17h30, com a conferência do acadêmico eleito Joaquim Falcão, que nos dirá de aspectos da cultura brasileira contemporânea. Obrigado pela presença a todos que aqui estão, aos internautas que nos acompanham, aos acadêmicos, às senhoras dos acadêmicos, e aguardo a todos na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Boa tarde. Boa noite. Beleza.